Olá pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, beleza? A segunda lei da termodinâmica ela vai trabalhar sobre as máquinas térmicas, o ciclo de Carnot. Em que consiste? Vocês viram que a primeira lei da termodinâmica, é a lei da conservação de energia. Ela diz, a gente sabe que a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, apenas transformada, e que a quantidade de energia ela é sempre constante, ela só se transforma em outras formas, beleza? Então, ali na primeira lei, a gente já viu que o calor, a energia na forma de calor, era capaz de produzir trabalho, beleza? Na segunda lei, a gente vai observar que as máquinas térmicas, quando elas surgiram, elas causaram uma revolução industrial. A primeira revolução industrial, em meados de 1800 lá, causou uma grande revolução industrial, porque até então os produtos eram feitos de forma artesanal. A partir da construção de máquinas que ajudassem eles, facilitassem o trabalho, esse trabalho começou a ser feito industrialmente. Beleza? Ó, o que a gente sabe? A gente sabe que o calor é uma forma de energia térmica em trânsito. O calor flui espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor. O que não acontece? O enunciado de Clausius lá, na segunda lei. O calor não pode fluir espontaneamente de uma fonte quente, de um corpo quente, para um corpo frio, para uma fonte. Aqui eu coloquei. O calor não pode fluir espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente. Beleza? Perdão, eu troquei. Não pode fluir espontaneamente. Ele só flui quando tem ocorrência de trabalho. Quando eu faço o trabalho sobre ele, é capaz de acontecer isso. Beleza? Outra coisa. É impossível a construção de uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta toda a energia, todo o calor recebido em trabalho, ou seja, o rendimento ele é sempre inferior a 100%. Ah, o professor fala de máquina térmica, mas o que seria uma máquina térmica? Um motor de um automóvel, por exemplo, um motor a combustão, é uma máquina térmica, beleza? Uma máquina a vapor, um barco a vapor, por exemplo, ou uma locomotiva a vapor, ela faz o quê? Ela usa a energia na forma de calor para gerar trabalho. E toda a energia que ela recebe, somente uma parte ela realiza trabalho. Qual que é o trabalho do motor de um automóvel, por exemplo? É converter a energia química lá na queima do combustível em energia mecânica e cinética, porque eu quero que o carro ande numa determinada velocidade, beleza? Esse é o trabalho. Mas boa parte daquele combustível lá, ele é perdido, tranquilo? Qual que é a representação de uma máquina térmica? O que é um ciclo termodinâmico? Uma máquina térmica opera num ciclo aqui, ó. Q1. O que é Q1? Esse daqui é a quantidade de calor da fonte quente. A gente chama de fonte quente. Quantidade de calor que recebeu na fonte quente. Qual que é a fonte quente de uma máquina a vapor, por exemplo? Uma caldeira, onde eu queimo um combustível, tranquilo? Uma parte vai para onde? Uma parte desse calor vai para uma fonte fria, onde esse vapor d'água, por exemplo, nos slides tem esse vapor d'água, vai ser condensado. Por quê? Imagine vocês, eu tenho uma máquina a vapor. Como é que é o funcionamento basicamente? Tem uma máquina lá a vapor, aqui eu tenho uma caldeira, aqui eu tenho H2O, tenho água. Forneço calor, beleza? Essa água vai virar vapor. Esse vapor vai ser usado para quê? Para empurrar um cilindro, beleza? Aqui entra vapor, empurra um cilindro. O ato de empurrar esse cilindro aqui é trabalho, beleza? Aí o que vai acontecer com essa água que evaporou aqui? Vai para uma fonte fria, beleza? Aqui ela vai condensar e vai voltar novamente para cá para ser aquecida, evaporada e produzir trabalho. Esse trabalho aqui, esse movimento é trabalho, vai ser usado
para girar uma roda d'água, por exemplo, para girar uma roda de, de uma máquina, fazendo com que ela exerça algum trabalho. Então, a fonte quente é Q1. Aqui na fonte quente a gente tem uma temperatura 1 também, beleza? Na fonte fria, que é Q2, a quantidade de calor da fonte fria, o calor é medido em joules. Por exemplo, uma máquina, depois a gente vai fazer um exemplo, recebeu 200 joules ou 200 calorias. Aqui Q2, uma máquina térmica recebeu uma quantidade de calor e recebeu uma quantidade para a fonte fria. A diferença disso é o que ela realizou em trabalho. Uma parte foi realizada trabalho, beleza? Já vamos fazer um exemplo aqui, ó. Como é que a gente calcula o trabalho, pessoal? O trabalho, ele é a diferença do calor da fonte fria e da fonte quente, beleza? Por exemplo, se eu digo assim para vocês, uma máquina recebeu 300 joules na fonte quente, e enviou para a fonte fria 200 joules, qual que é o trabalho realizado por essa máquina? O trabalho realizado por essa máquina, o trabalho a gente não sabe, o trabalho realizado por ela vai ser a diferença de Q1, de Q2 e Q1, da calor da fonte fria, Q2 menos Q1. Logo, o trabalho vai ser 200 menos... Aqui eu estava invertendo, pessoal. É Q1 menos Q2, ou seja, a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Beleza? Q1 menos Q2. Então vai ficar 300 menos 200. Isso dá um trabalho de 100 joules. Beleza? É basicamente isso. Se a gente quisesse saber, o professor falou de rendimento. Qual que é o rendimento? Por exemplo, rendimento, como é que a gente vai calcular o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento a gente calcula fazendo o trabalho realizado, certo? Trabalho realizado dividido pela quantidade de calor que ela recebeu. Beleza? Então aqui, ó, trabalho vai ser Q quente menos Q fria, ou Q2, Q1 menos Q2, beleza? Pra gente não... o que é o rendimento? Rendimento. O rendimento pode ser calculado fazendo dessa forma aqui, ó. O trabalho dividido por Q1, beleza? Ou ainda, a gente sabe que o trabalho é Q1 menos Q2, pode ser assim, ó. Pode ser a diferença entre Q1 menos Q2 dividido por Q1, beleza? Pode ser dessa forma. Ou ainda, o rendimento pode ser calculado fazendo assim, ó, 1 por Q1, porque 1 é o total, menos Q2 sobre Q1. Tranquilo? Como é que a gente faria um exemplo de rendimento para vocês? Um rendimento. Aquela mesma máquina ali, ela recebeu 300 joules na fonte quente, converteu uma parte de 100 joules em trabalho. Que quantidade ela mandou para a fonte fria? Mandou 200 joules, beleza? Que a gente calculou anteriormente. Como é que eu vou fazer o rendimento dessa máquina aí? Qual que foi o trabalho? O trabalho a gente sabe? Sabe. Qual que foi o calor recebido na fonte quente? O trabalho foi 100. 100 dividido por 300. 100 dividido por 300 é 0,333. Para mim passar isso para porcentagem, eu faço o quê? Eu faço vezes 100. Isso é uma dízima periódica, aproximadamente 33%. O que significa isso? Que de todo o calor que ela recebe, 33% ela converte em trabalho efetivo. Os outros 66% ela perde.
Por exemplo, um automóvel, pessoal, ele tem um rendimento aproximado de 20%. Significa, como assim, professor, 20%? Se um automóvel receber 10 litros de gasolina, se eu queimar 10 litros de gasolina, só 2 litros, que é os 20%, são para realizar o trabalho dele. 80% se transforma em outros tipos de energia. Que muitas vezes eu não necessito. Boa parte se transforma em calor. Tanto é que eu tenho que ter num automóvel um sistema de arrefecimento do motor para reduzir a temperatura. O motor do automóvel faz barulho? Barulho? Faz, né? Barulho é o quê? É energia térmica, beleza? A gente tem na sequência o ciclo de Carnot, Sadi Carnot, ele para provar para a gente que era impossível uma máquina térmica ideal, ou seja, que tivesse rendimento de 100%, a gente sabe que o rendimento pode ser calculado fazendo 1 menos Q2 dividido por Q1, certo? Ou o rendimento ainda pode ser feito o trabalho dividido por Q1, calor na fonte quente, Q1 é fonte quente, Q2 é fonte fria. Ou ainda, se a máquina opera segundo o ciclo de Carnot, a gente pode utilizar as temperaturas, pessoal. As temperaturas, como é que vai ficar o rendimento de uma máquina térmica ciclo de Carnot? 1 menos T2 sobre T1. Tranquilo? A gente já faz um exemplo disso daqui. Se, por exemplo, a gente tem lá, imaginem o seguinte exemplo. Eu digo para vocês, tem uma máquina que opera, segundo o ciclo de Carnot. Entre as temperaturas 27 Celsius e 117 Celsius. Estou inventando aqui. Como é que eu vou saber qual que é a temperatura 1 e a temperatura 2? Temperatura 1 é a temperatura na fonte quente. É a maior. A temperatura 2 é a temperatura na fonte fria. Então, eu tenho T2 e tenho T1. Beleza? Fria e quente. Beleza? Como é que eu vou fazer o rendimento dessa máquina? Se eu pedisse para vocês, rendimento. Qual que é o rendimento dessa máquina? Pessoal, observem que as temperaturas estão na escala Celsius. Eu preciso fazer o quê? Preciso converter para a escala Kelvin. Então, voltando aqui, falando daquela máquina ali, ela opera entre as temperaturas 27 Celsius e 117 Celsius. Eu tenho que transformar essas temperaturas de 27 para me passar para Kelvin, é só somar 273. Vai ficar igual a quanto? Igual a 300 Kelvin. Essa daqui é a temperatura na fonte fria, T2. A temperatura na fonte quente é a maior. 117 mais 273, 117 mais 273 é igual a 390 Kelvin. Agora a gente tem as temperaturas. Só aplicar na formulazinha. Rendimento, vamos fazer aqui. Rendimento é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Logo, o rendimento vai ficar 1 menos, qual que é a temperatura 2? Temperatura fria, 300, dividido por 390. Isso vai dar 1 menos, primeiro eu faço a divisão, 300 dividido por 390, vai dar 0,77. Vamos colocar 0,76. A 0,76 dá uma dízima. Logo, 1 menos 0
0,76 é 0,24. O que a gente faz para transformar em porcentagem? Multiplica por 100. Logo, o rendimento dessa máquina ele é de 24%. Beleza? Outra relação que a gente pode fazer, se T2 está para T1, Q2 está para Q1 também. Algumas informações trazem aqui, algumas atividades trazem assim. Uma máquina opera entre os ciclos entre as temperaturas X e Y, recebendo calor da fonte fria. Qual que é o calor enviado para a fonte quente? Vocês podem usar essa relação matemática aqui, beleza? Então, acredito que está ok por essa parte. Um abraço.